Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre o aumento intercalar das pensões, que abrange a grande maioria dos pensionistas e é pago este mês de julho, já esta segunda-feira, dia 10. Passado uns dias, será a vez dos antigos funcionários públicos. O aumento percentual é igual para todos, 3,57%, o que significa que as pensões mais altas vão receber mais euros. Os aumentos vão dos 10 aos 200 euros, mais o normal subsídio de férias. Com este aumento e somando o que se antecipa para janeiro de 2024, a maioria dos pensionistas recuperará o poder de compra. A convidada de hoje é a jornalista Elizabeth Miranda, que acompanha o tema aqui no Expresso. Olá, Elizabeth, obrigada por estares aqui connosco. Olá, Teresa. Vamos então ouvir alguns testemunhos dados à SIC Notícias de reformados e pensionistas em manifestação esta quinta-feira em 23 cidades de todo o país. Este mês vão-nos pagar aquilo que andámos a solicitar e fizemos grandes manifestações também, que é os 4% que faltavam da lei que cobria o nosso aumento de reformas. O que queremos é que não se esqueçam que de janeiro a junho é também a altura para podermos receber e devemos receber essa verba. Porque este valor não acompanha o aumento de custo de vida. Os produtos alimentares cada vez estão mais caros, a medicação é a mesmíssima coisa. As pessoas não têm de comer e a gente, ainda ontem passou-me por lá uma pessoa a pedir-me de comer e nós demos de comer. O que não temos a obrigação disso, mas demos de comer e cada vez que passam por lá pessoas a pedir-nos de comer, apoio nós damos. Elizabeth, esta é já a terceira atualização. Tivemos a última em janeiro. Em termos percentuais, a subida é igual para todos, o que acaba por dar mais euros àqueles que recebem uma pensão mais alta. Como é que o Governo justificou esta decisão? É como dizes, Teresa. Portanto, os pensionistas receberam em outubro de 2022 meia pensão. Em janeiro receberam aumentos entre 4,83% e 3,89% e agora este mês receberão 3,57%, igual para todos. O que o Governo quis fazer aqui, portanto são 3 atualizações num curto espaço de tempo, e o que o Governo quis fazer foi pôr um ponto final na incerteza que se instalou no ano passado quando resolveu congelar a fórmula de cálculo, não é? E garantir que os pensionistas chegam ao final deste ano com o valor base da sua pensão igualzinha à que teriam se não se tivesse passado nada. Portanto, passar uma espécie de esponja sobre toda esta confusão que foi lançada. E isto vai acontecer até como um brinde, porque o Governo acaba por repor mais do que era necessário para fazer cumprir a lei. É este mês em julho. E exatamente, é esta atualização agora até ao final do ano. Quanto ao valor da atualização das pensões e essa ideia de que as pensões mais altas recebem mais, a atualização agora é igual para todos, são os tais 3,57%, mas ela acumula com a atualização que houve em janeiro e tudo somado, o aumento é maior em termos percentuais para as pensões mais baixas. Certo. Consegues dar 2 ou 3 exemplos disso, Elizabeth? Sim, nós temos várias simulações no nosso site, no Expresso Online, podem ser vistas com mais detalhe. Sim, em termos muito genéricos, as pensões até 2 vezes o indexante de apoios sociais, e o indexante de apoios sociais, um indexante são 480 euros, portanto 2 indexantes de apoios sociais são 960, portanto pensões até 960 euros terão um aumento este ano geral de 8,4%. Entre 2 indexantes de apoios sociais e 6, portanto até 2.880 euros, sensivelmente, terão um aumento de 8%. E depois pensões mais altas, até 5.700 euros, terão uma atualização global, lá está, somando a de agora com a do início do ano, de 7,46%. Portanto, estes aumentos vão baixando em euros. Uma pensão de 300 euros recebeu em janeiro mais 40, agora recebe mais 10. Uma pensão de 500 recebeu em janeiro mais 24 euros, agora recebe mais 18. E uma de 5.500 euros recebeu em janeiro 220 euros e agora recebe mais 200. Portanto, em termos percentuais, o aumento é maior para as pensões mais baixas, mas claro que em euros o valor é sempre maior para as pensões mais altas, porque o valor base é maior. Então os pensionistas vão chegar ao próximo ano com ganhos reais, ao contrário, por exemplo, dos funcionários públicos, por isso acabam por sair a ganhar.
Sim, a grande maioria recebem agora uma atualização que é um acréscimo, é o tal brinde que tu dizias no início da tua intervenção, que não é, portanto, esta atualização não era necessária para fazer cumprir a lei, bastava que o governo tivesse incorporado a meia pensão que já deu em outubro no valor base das reformas para que a lei fosse cumprida. E, portanto, além disso, ainda terão uma nova atualização em janeiro de 2024. Muito bem. Como é que vai funcionar o próximo aumento de 2024, Elizabeth? Tendo em conta que houve um enorme conjunto de dúvidas a surgir com estes ajustes e que até foi formada uma equipa de trabalho específica para este tema, como é que vai funcionar? O trabalho dessa equipa foi arrumado, posto de parte. O governo, entretanto, para tentar serenar os ânimos, resolveu manter tudo como estava e a fórmula de atualização mantém-se. E, portanto, tudo como até agora, vai ocorrer tudo como até agora. As pensões são atualizadas anualmente, grosso modo, em função daquilo que foi a inflação no ano anterior e o crescimento da economia nos últimos 2 anos. Portanto, em 2022, quando a inflação disparou, de facto os pensionistas perderam poder de compra, porque as pensões foram atualizadas à inflação de 2021, mas agora vão ser atualizadas, a inflação já está a descer, mas eles ainda vão beneficiar do disparo da inflação no ano passado. Portanto, nós ainda não sabemos quanto é que elas irão aumentar em janeiro de 2024, mas ela deverá rondar os 6%, não deverá ficar muito abaixo disto. E, portanto, sendo assim, somando o aumento das pensões que já ocorreram desde 2022, com o complemento extraordinário, com as subidas de janeiro, com a subida de julho este ano, mais a do próximo ano, um reformado com uma pensão de 400 euros, 500 euros, poderá ter aumentos reais em torno de entre 2,5% e 2,8%. Portanto, e as pensões mais altas depois, algumas poderão não ter aumentos reais, mas a grande generalidade dos pensionistas não vai perder poder de compra, ao contrário, por exemplo, do que acontece com uma parte dos funcionários públicos que estão há anos a ver o seu salário real decrescer. E consideras que, agora que já percebemos, consideras que esta fórmula é uma fórmula a manter? O próprio governo já disse que não, já disse que esta fórmula não serve. Entretanto, foi atrás e manteve-a pelo menos temporariamente. Agora, é certo que esta fórmula de cálculo não está preparada para picos de inflação, como aconteceu este ano. Também não esteve preparada em 2009, por exemplo, para uma recessão económica. Nessa altura ela também foi congelada, porque se não tivesse sido, os pensionistas iam mesmo perder valor na pensão, em termos nominais. A pensão ia mesmo encolher. E há alguma alternativa já em cima da mesa? Não havia, o grupo de trabalho estava a trabalhar nisso. Entretanto, o governo resolveu congelar tudo e manter tudo como estava, mas é certo que mais ano, menos ano, esta fórmula terá de ser alterada ou retocada, não é? E há vários exemplos internacionais a seguir, que não é preciso fazer nenhum milagre, nada de muito inovador, é fazer ligeiros retoques. Ainda assim, mesmo com esta atualização por agora, o valor médio de uma pensão de reforma ronda aos 500 euros em Portugal, o que significa que mesmo com estas atualizações que estão a ser dadas agora e mesmo com o bónus, continuam a ser pensões muito baixas. Porquê é que esta média é tão baixa, Elizabeth? Sim, nós temos pensões muito baixas, mas temos também salários muito baixos e as duas coisas estão diretamente relacionadas, não é? As pensões dependem dos descontos que as pessoas fizeram durante a sua vida ativa, enquanto trabalharam, e dependem do número de anos que descontaram. Portanto, e Portugal tem um historial, continua a ter, mas tem um historial de salários muito baixos e as pessoas também tiveram carreiras contributivas muito curtas. Quem está reformado descontou em média entre 27 e 30 anos, quando o desejável é que façam, para ter uma pensão completa, é que o façam durante 40 anos, não é? Isto faz baixar o valor da pensão. Portanto, para quem descontou menos dos tais 40 anos de carreira necessária e tem pensões muito baixas, o Estado subsidia-as com uma transferência do Orçamento do Estado, são as chamadas pensões mínimas. Portanto, quem tem pensões entre 290 euros e 420 euros já tem uma parte da sua reforma subsidiada
por impostos gerais, porque se estivesse a receber só na proporção daquilo que descontou, a pensão seria ainda mais baixa, não é? Portanto, já é feito aqui um esforço coletivo para subir um pouco as pensões para lá daquilo que as pessoas descontaram. Mas, de facto, todos concordamos que 500 euros não chega para um pensionista pagar aquilo que são as suas despesas básicas. Portanto, o que é importante reter aqui também? Independentemente de se poder, naturalmente, ir reclamando novas políticas que façam subir o valor médio das pensões. Mas, para além disso, é também importante que os trabalhadores e os empregadores tenham consciência disto mesmo, não é? Que as valorizações salariais são importantes, o valor base do nosso salário é muito relevante, tal como é importante descontar para a Segurança Social sobre todo o salário. Portanto, subsídios, extras, complementos são muito atraentes no curto prazo, mas depois pagam-se no futuro. E assim o ouvimos também as reclamações dos reformados e pensionistas no nosso som inicial. As pessoas continuam descontentes, mas têm sido bastante protegidos pelo governo ao longo destes tempos e de facto recuperaram algum poder de compra, ao contrário de grande parte dos trabalhadores. Mas nem tudo o que ouvimos no som inicial é bem assim, por causa dos 4%. Estávamos a falar ainda antes de começarmos a gravar. Consegue explicar-nos isso, Elizabeth? Pois isto deve-se à confusão que foi instalada quando em outubro, no ano passado, o governo veio dizer que ia congelar a fórmula de atualização das pensões, não é? E as pessoas ficaram com a ideia de que iam perder, ia ser descontado o valor na sua pensão base. E não é assim. Se nós somarmos o valor, a meia pensão que foi atribuída em outubro do ano passado, já à atualização de janeiro, isso já perfazia o valor, o aumento que era necessário para cumprir as regras. O que aqui a grande incerteza era se o valor base da pensão chegava a janeiro de 2024 com isto tudo incorporado. Exato. E isso está assegurado. Deixa-me só fazer um comentário em relação ao que dizes. O governo tem protegido bastante os pensionistas. Não é bem o governo, é o Estado, não é? É a lei, não é o governo que dá dinheiro, é o Estado. Existem regras. Os pensionistas, por exemplo, ao contrário do que acontece, por exemplo, com os funcionários públicos, há uma regra, legislação desde 2007, 2008, que determina aquilo que anualmente é o valor da sua atualização da pensão. Isto dá-lhes previsibilidade, não é? Claro. Dá-lhes alguma estabilidade, permite-lhes saber com o que é que contam. Quando estas regras são congeladas, sem que se explique exatamente os termos em que as implicações que possam vir a ter no futuro, é natural que se criem estas ansiedades, mas desde o início que estava estabelecido que as pessoas em 2023 não ficariam a perder um cêntimo. Elizabeth, muito obrigada. Continuaremos certamente a seguir este tema que toca a muitos dos nossos leitores. Antes de fecharmos a Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 2011, uma conversa entre o jornalista Paulo Baldaia com Fernando Teixeira dos Santos, na altura Ministro das Finanças, e Helena Garrido, que era diretora adjunta do Jornal de Negócios e recebeu a notícia em primeira mão. E agora? Nunca mais será preciso chamar a Troika? A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeiro@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.